Tudo bem, meu sétimo ano? Como é que vocês estão? Conseguiram fazer as atividades tranquilo? Bom, espero que sim. Então vamos lá, meus queridos. Nós paramos no Teatro de Mamulengo. Lembra? A apresentação que vocês tinham que ter feito, né? Dos dois mamulengos, caixinha de leite, meia, tudo bem? Página então 68. Mais perto de Amir Haddad e Grupo Tá na Rua. O Grupo Tá na Rua foi criado em 1980 no Rio de Janeiro, com sede no bairro da Lapa. Desde o início, o grupo inovou ao utilizar locais públicos como palco para suas apresentações. Seu fundador, Amir Haddad, tem trabalhado desde o começo de sua carreira com grupos de teatro experimental que questionam e reinventam os modos de fazer teatro. Amir nasceu em 1937 na cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. Em 1954, mudou-se para São Paulo para estudar Direito, mas depois de decidir dedicar-se exclusivamente ao teatro, com José Celso Martins Correia, participou da criação do Teatro Oficina e alguns anos depois deixou esse grupo e passou a morar em Belém, no Pará, para realizar séries de trabalhos na Escola de Teatro de Belém. Posteriormente, Haddad voltou a residir na cidade de Rio de Janeiro e tornou-se um dos fundadores do grupo A Comunidade, instalado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o MAM, Rio de Janeiro. Nesse período recebeu diversos prêmios por seu trabalho por diretor teatral. Dá uma olhada nas imagens aí, meus queridos. Amir Haddad na cena da peça Morrer pela Pátria no Teatro Vila Lobos do Rio de Janeiro. E a outra aqui, Grupo de Teatro Tá na Rua durante a apresentação do Espaço Público no Rio de Janeiro. Dê uma olhada que é bem diferente do teatro convencional. Essa era a proposta dele. Tudo bem? No Rio de Janeiro, Amir dirigiu inúmeras peças, entre elas Soma, realizada com o grupo Teatro Mágico, na qual prevalece a improvisação teatral. Logo depois fundou o grupo Tá na Rua, ao lado dos atores Ana Carneiro, Arthur Faria, Bettina Heisman, Ricardo Pavão e José Carlos Gondim. A partir daí, Amir passou a realizar peças experimentais com o grupo e também trabalhos com teatro comercial, o que lhe rendeu prêmios importantes. Hoje, o Tá na Rua é um dos principais grupos de teatro do Brasil, acumulando mais de 3 décadas dedicadas ao movimento de uma linguagem teatral ligada a manifestações culturais tradicionais do país. Além dos espetáculos, o grupo promove a formação de atores e participa de projetos educacionais destinados às crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade social. Trabalhos sociais para as crianças que estão passando dificuldades, estão na rua. Então o grupo ele vai lá e ajuda essas crianças. Ele faz um trabalho extremamente social e extremamente importante. Palavra de artista. Quando começamos a ir para a rua, praticamente não havia teatro de rua no Brasil. Nosso referencial eram os camelôs e os artistas de rua. Eram aqueles camelôs que vendiam mágicas, vendiam remédios para calor e mil e outras bugigangas. Nós observamos o quanto faziam teatro para vender suas mercadorias, como seguravam a roda, como esquentavam o espaço de atuação, como brincavam com o público, um público que eles, em momento nenhum, ignoravam, pois sabiam que ele só permaneceria para assistir às suas demonstrações se soubessem conquistá-lo. Literalmente, você vai na 25 de março, né? Tem vários camelôs ali que precisam sim, claramente, do seu sustento, mas que ganham as pessoas que estão passando ali na fala, né? Nas propagandas que eles fazem. Então, são atores também, eles fazem ali suas encenações para conquistar as pessoas para comprar o seu produto. Tudo bem? Vamos lá, galera, tudo bem? Então, agora de blusa, fez frio? Vamos lá. Página 70, meus queridos. Outras obras de Amir Haddad, do grupo Tá na Rua. Frutos das pesquisas das experimentações de Amir Haddad ao lado dos integrantes do elenco, os espetáculos Tá na Rua têm forte influência do teatro medieval e sempre atraíram muitas pessoas pelos locais por onde passaram. Esses trabalhos do grupo destacam-se os autos e os cortejos realizados em várias partes do Brasil. O que é um cortejo, tio? Grupo de pessoas que processam, caminham pelas ruas prestando uma homenagem ou celebrando um acontecimento importante.
As igrejas católicas fazem muito isso, né? Natal dos Pobres, de 2013, é um alto que comemora essa data do calendário cristão e, ao mesmo tempo, faz uma crítica à desigualdade social do país. Dá uma olhadinha na palavra do artista. O pobre tem seu espaço nesta que é uma grande celebração do calendário religioso cristão brasileiro. Todos deveriam ter espaço, né? Em 2015, ao som de marchinhas carnavalescas, o bloco Tá na Rua levou música, dança, teatro para os moradores da Vila Kennedy, bairro classe média baixa, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Pessoas de todas as idades acompanharam o cortejo das lajes e das janelas das suas casas e muitos foram para a rua cantar e dançar com o grupo. Olhando nas fotos, nas imagens, meus queridos. Olha a qualidade das roupas, olha o colorido que elas têm, né, da vestimenta. Vamos lá. Página 71 aqui, ó, critique. Lembra do texto crítico? Vamos lá. Depois de conhecer um pouco mais do trabalho da trajetória do grupo Tá na Rua e seu fundador, Amir Haddad, chegou o momento de compartilhar suas impressões com o professor e seus colegas por meio de um texto crítico. Ok? Reflita sobre o que você aprendeu a respeito da ação política do grupo Tá na Rua e sua relação com o teatro de rua brasileiro. Depois de uma folha à parte, anote os aspectos que fizeram gostar ou não do trabalho do grupo. Em seguida, considerando suas anotações, redige a primeira versão do seu texto crítico levando em conta a seguinte estrutura. Meus queridos, dá uma olhadinha nessa estrutura que ele pede, tá? Na primeira introdução, apresente brevemente o grupo para o leitor. Como é que... Então, você vai começar assim, ó, seu texto, explicando o que é o grupo, o que o grupo Tá na Rua é, o que ele faz, como ele se apresenta, tudo bem? Essa é a primeira. Se não tiver assim, já vai literalmente estar errado. Não se esqueça de falar sobre o fundador, Amir Haddad. Quando ele nasceu, quem é, que local, o que ele faz, qual é o estilo de trabalho, ok? Que teve um papel muito importante na história do grupo Tá na Rua. Nos parágrafos seguintes, desenvolva argumentos que justifiquem sua opinião sobre o trabalho. Por que você gosta, por que não? Aí sim, no segundo parágrafo, tá bom? Para terminar, elabore uma conclusão. Por que você gosta? No desfecho, o que eles trabalham, né? Qual o trabalho que eles realizam que te chama a atenção? Tudo bem? Feito isso, folha pautada, coloca lá e leva para a escola. Lembrando, todas as atividades manda no Classroom, mas tem atividades que tem que ser entregues na escola. Por enquanto, essa é a primeira que tem que ser levada na escola, tudo bem? Marca do lado aqui então, atividade para ser entregue na escola. A data, o tio depois passa para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Página 72, meus queridos. As novas fases do teatro do século XX. No início do século XX, isso aí, alguns artistas começaram a questionar a aproximação ou distanciamento entre os atores e a plateia, discutindo até mesmo a noção da quarta parede. Bertolt Brecht, criador do teatro épico na Alemanha, investiu na ideia de um teatro politizado com o objetivo de modificar a sociedade. Para Brecht, em vez de hipnotizar o espectador, o teatro deveria despertá-lo para um desfecho crítico. Nesse sentido, ele propunha ferramentas de distanciamento ou estranhamento, como o chamado gestos, que consistia basicamente em gestos físicos que representavam uma classe ou um comportamento social. Havia ainda outras ferramentas como a narração, o diálogo direcionado à plateia e a reprodução de números musicais, os quais quebravam o universo imaginário típico das peças mais realistas. Todos esses procedimentos serviam essencialmente para alertar o público em que aquilo era teatro, não vida real. Tem professores que se especializam em Brecht. Eu tive um professor na faculdade que ele era especialista em Brecht, então ele estudou muito e todas as peças que ele dirigia tinha sempre um quezinho ali de Brecht, né? Ele sempre jogava um pouquinho para a gente estudar, era muito legal. Além de Brecht, houve também diretores importantes nessa fase do teatro, como Malina, Beck, fundadores do Berlin Teatro, companhia criada em 1947 nos Estados Unidos. Malina foi aluna muito importante do diretor alemão ligado a um teatro mais politizado, chamado Erling Piscator, de quem Brecht foi assistente. Delay Theatre,
que existe até hoje, é uma das companhias mais antigas a realizar o teatro experimental, que propõe em xeque o modo tradicional de fazer o teatro. A companhia contra as fronteiras entre o palco e a plateia, entre a arte e a vida, entre os atores e o público. Por isso, as peças costumam ser interativas e convidam o público a participar ativamente. O grupo teve algumas passagens importantes pelo Brasil e foi uma grande influência para companhias nacionais como o Teatro Oficina. Nós já falamos um pouquinho sobre o Teatro Oficina, do seu criador, do Zé Celso. Ele está até aqui na imagem embaixo, o senhor de cabelo branco. Esse movimento considerado revolucionário foi criado em 1958 por um grupo de estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Preocupado em estudar a formação cultural do país e investigar a estrutura do capitalismo e suas repercussões socioculturais. Com repertório e técnicas próprios, o Teatro Oficina sofreu perseguições durante a época da ditadura no Brasil, por conta das reflexões sobre as questões sociais que promovia as suas peças. Depois de uma pausa, o grupo retornou às atividades assumindo um novo nome, Oficina Usina Ozona, e mantém suas atividades até hoje. Eu recebi, na verdade, há pouco tempo, nesse período de pandemia, que o Teatro Oficina, o antigo Teatro Oficina, Usina Ozona, ele está pedindo, na verdade, não doações, mas que você compre ingressos, para que o teatro não acabe. Porque tem gastos, tem os funcionários, É muito diferente perto do teatro convencional. O teatro convencional é o quê? Palco, plateia. Aqui são atores que eles ficam, não sei se dá para enxergar que tem umas estruturas de ferro. Eles montam essas estruturas e nós ficamos assim em volta, em qualquer espaço. Não é algo para ser confortável, mas sim para você assistir, mas se sentir acolhido ali. É muito interessante. Vamos lá. Outro movimento que surgiu no Brasil, com a intenção de mudar o modo de fazer teatro, é o teatro de arena. Sua principal característica era a crítica social, tendo o objetivo de transformar o teatro nacional. Uma das propostas desse movimento era encenar peças de baixo custo, genuinamente nacionais, que nacionalizassem os textos clássicos. O grande diretor do teatro de arena foi August Boal, magnífico, que passou a trabalhar como chamado Sistema Coringa, utilizando pela primeira vez um espetáculo de arena contra zumbi. E depois o espetáculo como Arena contra Tiradentes. Essa era uma forma de fazer teatro em que os atores se revezavam nos personagens durante o espetáculo, tornando possível a realização de qualquer peça, qualquer elenco reduzido. Lembrando que o teatro de arena é o quê? Ele é o círculo, ao meio, e as pessoas ficam em volta. Parece as arenas da Grécia, vem até o nome daí. Então, as pessoas ficam ao centro e os atores ficam ao centro e a plateia fica em volta assistindo. Tudo bem? Além do diretor Augusto Boal, era dramaturgo e tornou-se amplamente conhecido como criador do teatro do oprimido. Sua proposta ao desenvolver esse tipo de teatro era proporcionar o diálogo com o público e a participação direta em seu ambiente cotidiano. Grifa isso, por favor. O que é o teatro do oprimido? Eu ia pedir então em pesquisa, mas já que está aí, fica mais fácil. Então, sua proposta ao desenvolver esse tipo de teatro era proporcionar o diálogo com o público e a participação direta com seu ambiente cotidiano. Você viu que aqui já quebrou completamente a quarta parede, Agora está tendo até um diálogo com a plateia. Em 1972, por causa da temática crítica de suas peças, o teatro de arena foi proibido pelo governo militar que vigorava na época. O teatro de arena teve mais dramaturgos importantes, como Odovaldo Viana Filho. Sua obra inspirou a criação do Centro Popular de Cultura, cujo objetivo central era a propaganda política, com a definição de estratégias para fazer da atividade cultural um instrumento de conscientização do operário e do homem do campo. Na verdade, era um sistema era uma forma de você criticar a situação política que ali vigia no Brasil. Então, é uma forma de criticar, mas era de fazer com conscientização ali do operário, do homem em si, o braçal, do homem do campo. Vamos lá, pesquise. Agora você vai fazer uma pesquisa sobre alguns dos grupos ou movimentos teatrais do século XX mencionados no texto. Para isso, leia as orientações. Forme um grupo de 3 colegas. Não, vai ser individual.
Junte e escolham qual grupo, movimento vocês vão pesquisar. Ou teatro oprimido, ou Auguste Boal, ou teatro oficina, ou... Então, nas legendas tem vários teatros. Teatro de arena no Brasil, tudo tem que ser no Brasil, tá? Não pode ser nada fora. Vocês podem pesquisar também sobre o Duvaldo Viana Filho. Voltando aqui na página 73, sobre Usina Ozona, Teatro Oficina. Podem pesquisar sobre Zé Célcio, Teatro Oficina que já foi. Podem pesquisar sobre o teatro épico no Brasil, tudo no Brasil. Tudo bem? Bom, então podem pesquisar sobre todos esses movimentos. Vamos lá. Tio, como é que vai ter que ser essa pesquisa? Anotem aí no cantinho de uma folha, por favor. Tá bom? No Word ou no PowerPoint. Então você coloca lá, faz uma capa, tem que ter a capa. Então, história do teatro oficina, história do teatro épico, história do teatro do oprimido, história do dramaturgo Duvaldo Viana Filho, história do dramaturgo Augusto Boal. Ok? São algumas informações. Não precisa de introdução, coloca a pesquisa, a conclusão e pronto. Tudo bem? Então, capa, pesquisa, introdução, não precisa levar na escola esse, envia para mim no Classroom, no Word ou no PowerPoint. Tudo bem? Literatura de cordel. Meus queridos, anotem por favor, para vocês lerem aí, como é que é a estrutura de um cordel, ok? Dê uma olhadinha principalmente nos pontos aqui, ó. Um pouquinho acima, o parágrafo acima dos 3 pontos, ó. Parágrafo acima dos 3 pontos. Os cordelistas geralmente recitam seus versos de forma melodiosa e rimada, muitas vezes acompanhadas de viola ou pandeiro, tá bom? Por isso, quase sempre eles têm rimas. O esquema de rimas pode variar de acordo com o número de versos. Dá uma olhadinha. Na estrofe de 4 versos, o segundo e o quarto rimam. Na estrofe de 6 versos, o segundo e o quarto e o sexto rimam. Na de 7 versos, o segundo e o quarto e o sétimo rimam. Leiam a seguir uma estrofe do cordel São Jorge Guerreiro e os Invasores da Lua. Lembra que nós já lemos esse? Quando os visitantes viram que não dava para vencer, enfrentar tanto perigo, só não era de parecer. E não tinha santo demais o jeito que foi pedir paz e para a terra descer. Quantos versos tem nessa estrofe? Qual a estrutura de rimas ela apresenta? E aí? Escreve no caderno. Copia essa pergunta, coloca a página 76, leitura de cordel, e copia essa pergunta e responde. Ela é uma estrutura assim, de 4 versos e o segundo que rimam. É uma estrutura de quantos versos tem aqui? E aí? Escrevam aí. Ela é uma estrutura de 6 versos? Ela é uma estrutura de 7 versos? Dá uma olhadinha. Meus queridos, deem uma lida aqui no cordel. Nós temos aqui uma imagem de uma xilogravura, ok? Xilogravura, lembrando, ela é entalhe em madeira. Então eles faziam na madeira mesmo, entalhavam, depois passavam uma tinta e colocavam no papel. Isso fazia como se fosse o nosso xerox de hoje. Então eles faziam então eles faziam vários livros assim. Dessa forma, como se fosse uma forma de carimbo. Tudo bem? Vamos criar um folheto de cordel agora, hein? Em dupla, caso individual. Pesquise alguns textos de cordel e escolha uma para criar o seu folheto. Então vocês vão pesquisar um texto de cordel. Tio, eu nunca ouvi um cordel. No programa da Fátima Bernardes tinha um cordelista maravilhoso. A gente vai colocar então no YouTube para vocês darem uma olhadinha no cordel que ele fez. Na verdade ele é um cordelista maravilhoso. Ele tem vários vídeos. A gente vai colocar apenas um para vocês darem uma assistida, tá bom? Comece a produção do folheto pela capa. Dobrem uma folha de papel sulfite ao meio para que ela fique com um formato parecido com a de um livro. Então pega uma folha de sulfite, dobra ao meio. Aí tudo bem. Escreva o nome do cordel e do autor no topo da capa e depois ilustrem o espaço restante com uma gravura feita com uma matriz de isopor. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma bandejinha de isopor, tá? É aquela que você compra frios no mercado, tudo bem? Aquela que você compra frutas na feira, então ela vem aquela bandejinha enroladinha com papel filme. Então você tira a bandejinha,
Se for aquele isopor grosso, não vai dar muito certo, tudo bem? Então o que vocês vão fazer? Ah, tio, o meu cordel ele fala de uma paisagem, ele fala de Maria Bonita. Tio, o meu cordel ele fala sobre um lampião. Tio, o meu cordel fala sobre a seca. Tudo bem, você vai fazer um desenho de acordo com o seu cordel, tudo bem? Tio, o meu cordel fala sobre a mãe. Tudo bem, faz ali uma moça, uma senhora. Tio, o meu cordel fala sobre... Veja do que ele fala. O que você vai fazer? Você vai pegar a bandejinha de isopor, vai pegar, presta atenção, um lápis de ponta fina e vai fazer, não pode vazar para o outro lado, tudo bem? Então você vai fazer assim, o desenho dele. Faz primeiro o desenho com lápis, tudo bem? Depois você pega essa ponta bem fina e faz a marcação, tudo bem? Tem que fazer ali uma linha, tá? Porque se você vazar, quando eu falo vazar, você passar o lápis e a ponta for para o outro lado, seu desenho ele vai sair, tudo bem? Seu molde ali ele sai. Então tente não furar. Se você furar, tira o lápis e continua a fazer. Depois você pega a tinta preta, tá? Ou da cor que você queira, tem que ser uma tinta só, tá bom? E passa por cima e cola na folha da sua capa. Faz um teste antes, tudo bem? Pega uma outra folha qualquer, faz o teste primeiro para ver se saiu legal a sua xilogravura. Cola. Eu vou colocar um vídeo para vocês darem uma olhadinha para ver como é que faz esse carimbo, entre aspas, né, essa xilogravura de isopor. Com o desenho pronto, então pode usar rolinho, pode usar pincel, ok? Ó. Então pega algumas folhas de sulfite, a primeira vai ser sua capa, as outras vai depender do tamanho da sua história, tudo bem? E aí você escreve sua história bonitinha, a primeira vai ser sua capa com esse carimbo que vocês vão fazer. Então, pega ali a bandejinha de isopor, faz o desenho, passa a tinta e cola. Faz o teste antes em uma outra folha, tá? Para não ficar errado. Depois, vai lá, cola, faz ali o seu, né? Na sua capa, escreve ali e põe para secar. Tudo bem? Vai fazer um livrinho de cordel. Para concluir, vocês vão responder essas 3 perguntas no caderno. Qual foi o tema do cordel escolhido por você? Foi o que? Seca? Foi sobre amor? Foi sobre mãe? Sobre pai? Sobre o quê? Como produzir sua ilustração? Como foi produzir sua ilustração usando uma matriz? Usando a bandejinha. Como é que foi? Foi difícil? Foi fácil? Por quê? Qual foi a sua maior dificuldade durante o processo de produção do folheto? Como você conseguiu superá-la? E aí? Você vai ver que a história do cordel ele é pequena, né? Ele vai dar 2 folhas no máximo. Então vai ficar não um livrinho, mas um folheto. Tudo bem? Qualquer dúvida, entre em contato com o tio. Tio, para quando entregar? O tio vai passar a data para vocês no WhatsApp. Maravilha? O repente, embola e o rap. Nós falamos tudo sobre isso. Sobre o que é um repentista, o que é uma embolada e o rapper, né? O que é. Então dê uma lida, por favor. Marca aí, por favor. Leia, página 78. E vamos aqui, ó, experimente. Você consegue declamar um verso sem se embolar? Você e seus colegas de turma deverão se organizar em uma roda em pé. Seguindo o sentido horário da roda, cada aluno deverá pronunciar um trava-língua de forma rápida, clara e sem traços. Meus queridos, essa atividade nós deixaremos para fazer nas aulas presenciais, porque é legal você ver o colega fazendo, ele às vezes se embolando, né, ou você mesmo se embolando. Não é uma forma de dar risada do outro, mas é entender a dificuldade, porque é difícil mesmo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tudo bem, esse ainda vai. O que é que Caca quer? Caca quer caqui. Qual caqui Caca quer? Cacá quer qualquer caqui. Mesmo assim, nós saímos enrolado, né? Agora, legal nós fazermos isso. Então, o tio tem vários trava-línguas e vai levar quando as aulas retornarem. Então, coloca por favor aqui, ó, no cantinho do livro, a lápis. A atividade será realizada no retorno das aulas. Tudo bem? Não precisa fazer aqui o para concluir. Ok? Vamos lá, meus queridos, para nós finalizarmos aqui, página 80 e 81 para finalizar. Arte, Matemática e Geografia. Neste capítulo vimos que o teatro pode acontecer em espaços públicos, como ruas, praças, interagindo-se com o cotidiano dos mais diversos lugares, além da intenção de aproximar palco e plateia,
Que outros motivos você acha que podem levar grupos teatrais a se apresentarem em espaços alternativos? Converse sobre essas questões com professores e seus colegas em seguida. Observe o gráfico, dá uma olhadinha no gráfico. Vocês sabem fazer leitura de gráficos? Te vai ajudar aqui, ó. Então, vamos lá. Teatros por região do Brasil. Nós temos aqui no Centro-Oeste 65, no Nordeste 246, no Norte 46 apenas, no Sudeste 689 e no Sul 183. Aqui tem a cultura em números, anuário estatístico. Dá uma olhadinha. Do lado nós temos, do lado esquerdo, ele é uma progressão de 100 em 100, né? 100, 200, 300, 400, 500, e aqui do lado ele está fazendo as tabelas. Então, se nós passarmos uma régua, conseguimos identificar. Ele mostra ali a quantidade de grupos de teatro que nós temos ali. Tudo bem? Teatros por região. Salas de cinema por região do Brasil. Isso foi questão do Enem, se não me engano, do ano passado. Não sobre as salas de cinema, mas o filme em si. Né? Então nós temos aí Centro-Oeste, o Nordeste, olha o Sudeste, quantas salas de cinema? Nós temos 1.718 salas de cinemas só no Sudeste. Museus cadastrados por região do Brasil. Tá vendo? Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Sul. Veja que no Norte, acho que é o menor número aí que nós temos nas três tabelas, né? 46, 212, 146, querendo ou não, então é uma parte que a cultura não chega tão forte no Norte. Logo depois vem o Centro-Oeste, depois aí vem o Sul, o Nordeste vem caminhando bem, logicamente o Sudeste ele entra aí, acho que é a região com maior índice cultural. Não estou dizendo que só teatro, cinema e museu é forma de cultura, não. Mas são os berços, né, da cultura no Brasil e assim no mundo inteiro. Responda, por favor, página 81, copiem as questões e respondam. Com base na leitura dos gráficos, responda: qual região do Brasil tem menos teatros? A gente já falou. Qual região tem o maior número de salas de museu? Em que região há mais museus? Em que há menos? Os gráficos que você observou e analisou mostram dados. Então responda essas questões, que é bem facinho, tá? Então vamos lá. Os gráficos que você... Então responda essas questões, que elas são bem fáceis. Os gráficos que você observou e analisou mostram dados sobre a oferta de cultura no Brasil. Essas informações foram obtidas por meio de pesquisas supervisionadas pelo Ministério da Cultura, realizadas com o objetivo de mapear quem consome arte e cultura no território brasileiro. Ainda que a cultura seja um direito de todos os cidadãos, os dados mostram que o número de instruções que dão acesso aos bens culturais é muito desigual no Brasil. Uns têm mais, outros têm menos, outros têm muito menos ainda. Muitas vezes os artistas buscam espaços alternativos para se apresentarem e exibir sua arte, porque não existem espaços culturais suficientes para abrigar a produção artística nacional. Esse cenário exige esforços de toda a sociedade para melhorar a oferta de produções culturais, como filmes, peças de teatro, espetáculos de dança, e também para incentivar seu consumo pela população. Respondam essas duas questões, meus queridos. Copiem e respondam. Como é a oferta de cultura na região em que você vive? Embu das Artes tem um nome que já fala. Vocês sabiam por que chama Embu das Artes? O tio já falou isso daí em aula. Se não souber, pesquise. O que você acha que pode ser feito para melhorar o acesso aos bens culturais da sua região? E aí? O que pode ser feito para que a cultura de Embu das Artes ela seja entregue a todos? Seja de algo para o bem de todos. Pessoas que nem conhecem o que tem ali no Centro Cultural do Embu. Felizmente. Querido Laços, depois de analisar a distribuição de equipamentos culturais nas diferentes regiões do Brasil, você e seus colegas da turma vão pesquisar como é o cenário do município onde vivem. Para isso, leia as orientações a seguir. Bom, vocês vão se organizar individualmente, tá bom? Ponto 2. O grupo ficará responsável por pesquisar a quantidade de teatros no município onde vocês vivem. Outro ficará responsável pelo número de salas de cinema e outro pela quantidade de museus. Se o município em que vocês vivem for muito grande, pesquisem o bairro ou distrito em que a escola está localizada. O município do Embu até que ele é razoavelmente pequeno. Então assim, vocês todos vão pesquisar tudo. Então, anota numa folha do lado o que vocês terão que pesquisar. Tá? Então vamos lá. Quantos teatros tem em Embu das Artes?
Depois, vocês vão pesquisar quantas salas de cinema existem em Budas Artes? E os museus? Quantos museus tem em Budas Artes? Tudo bem? Pronto. É simples, é uma pesquisa, tá bom? Vamos lá, reúna-se com seus colegas e decida a melhor forma de buscar informações. Vocês podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura do município ou buscar dados nos sites oficiais, ou no Ministério da Cultura, por exemplo. Se vocês não encontrarem no site do Budas Artes, dá uma ligadinha na Secretaria de Cultura. Fala que é uma pesquisa de escola, na Escola Criança Feliz, o professor Gustavo pediu, tudo bem? E aí eles passam para vocês. A Secretaria de Cultura de Budas Artes é extremamente amigável, eles têm assim um carinho muito grande para quem pergunta sobre as questões culturais do município, tudo bem? A única situação é, talvez vocês liguem e aí as pessoas que estão trabalhando ali estejam trabalhando em formato de revezamento. Então assim, talvez no horário que vocês liguem não tenha alguém ali presente no momento, mas dê uma ligadinha um pouco depois, tá bom? Vamos lá. Depois de compilarem e verificarem os dados, na data combinada com o professor, apresente os resultados obtidos para o restante da turma. O que vocês vão fazer? Uma folha pautada, coloquem lá. Criando laços, escrevam dados culturais sobre Budas Artes, como título. Coloca seu nome, sabe, dados culturais sobre Budas Artes. E escrevam, tudo bem? Após os 3 grupos apresentarem os dados, converse sobre o cenário revelado pela pesquisa. Como é a oferta, aí vocês vão copiar essas perguntas aí, tá bom? Embaixo da folha, embaixo dos dados ali. Como é a oferta da cultura no município onde vocês vivem? Grande, né? Mas, deixa que o tio não vai falar mais não. Existem diferenças entre o resultado encontrado e os dados apresentados no gráfico sobre a oferta e cultura da sua região? O que ele está querendo dizer? Tem uma diferença muito grande sobre o que vocês viram do que está aqui? Como assim, tio? Vamos lá. Ele pediu para pesquisar sobre teatros. Quantos teatros em Budas Artes tem? Ele está muito abaixo ou ele está muito acima? Você acha que tem uma quantidade? Pensa assim de 0 a 10. Vamos utilizar de 0 a 10. Quantos teatros tem? Tio, tem 5, então ele está no meio. Tio, tem 2, está um pouco mais abaixo. Tio, tem 8, então ele está um pouco mais acima. Entenderam? Então, pensando nos gráficos aqui, ó. Eles deram uma linha de 100 a 800 no primeiro, de 100 a 1900 e de 100 a 1600. Nós vamos ter uma margem de 0 a 10. Então, é só você entender e compreender como é que é uma leitura de gráfico. Passa um risco no meio, né? Então, tio, tem que fazer o gráfico? Não, mas pensa de 0 a 5. Quantas salas de cinema tem em Budas Artes? Ah, tio, não tem. Então, pensando aqui nos gráficos, o Embu está bem mais abaixo, entenderam como é que funciona? Tio, na sala de museu tem 5. Então ele está ali no meio. Quem que está aqui no meio, né, dos gráficos? Que região que está igual ali à região ao Embu das Artes? Que região que está na metade em museu? Entenderam como é que faz? Bom, vamos para o próximo. Há espaços alternativos nos quais os grupos e artistas possam se apresentar? Tem algum espaço alternativo que eles gostam? Coreto, na praça, o que mais? Que é um espaço, outro espaço alternativo. Quais são eles? Você os frequenta? E você vai muito? Ou só quando tem ali Embu iluminado, né, que tem as iluminações de Natal? Então você frequenta ali diariamente? Estou dando um exemplo, tá? Existem propostas para ampliar o acesso aos bens culturais do município? Quais? No site deve ter bastante. Então, criação de novos museus, a criação de um novo espaço cultural, centro cultural, a criação de uma sala de cinema. Em Embu tinha, né, um cinema, não sei se ainda tem. Tudo bem? Então vocês vão fazer uma pesquisa aí. Para finalizar, elaborem cartazes para divulgar os dados. Não precisa, só a folha. Então, o número 6 não precisa, faz um risquinho no 6. O mínimo professor local não precisa também o 7, tudo bem? Vocês vão responder 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? Pesquisa em folha pautada para levar na escola. Coloquem aí, por favor, quase caiu. Coloquem aí, por favor, escrevam no livro que tem que ser entregue na escola. Tudo bem? Bom, finalizamos então a nossa aula de hoje. Meus queridos, espero que tenham gostado. Foi um pouco mais
fácil, né? Façam as atividades. Por enquanto o tio não vai dar data, vai falar no WhatsApp, mas não acumule atividades. Então, terminou a aula aqui, já vamos começar. Você assistiu essa videoaula, já começa a fazer as atividades, tudo bem? E perguntem tudo que tem para perguntar no momento da aula, tudo bem? Depois o tio não consegue dar muito acesso porque o tio tem outras escolas, tudo bem? Então, saúde para vocês, tomem cuidado, lavem bem as mãos, todos os cuidados que vocês já sabem. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Fui!